Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Hoje diferente, a gente está aqui na Vila Mariana, em São Paulo, num típico dia paulistano, frio, nublado. E hoje é um dia especial, né amor? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai bater um papo com o Pablo Santurbano, que ele atende aqui no Morato, e a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, a nossa história, a nossa relação com ele, vai ser bem legal. O Pablo é um cara super importante na construção da corrida natural, porque ele que trouxe todo talvez um alicerce, né, do nosso conhecimento, da forma com que a gente elabora a corrida, pensa a corrida. E ele é a referência nacional aí em relação à corrida pelo prisma evolutivo, movimentação pelo prisma evolutivo. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do Pablo e vamos nos aprofundar bastante nessa temática. Bora conhecer o espaço e já trocar uma ideia com o Pablo. Yes! Quantos anos? Anos não. Tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos. É uma academia sem aparelho? Como que funciona isso? Ai, cara, que pergunta fácil de responder assim de primeira. Na verdade, o entendimento é o seguinte, a gente entende que o movimento é uma coisa muito mais ampla do que tipos de exercício físico ou modalidades de prática, né? Então, tentar entender quais são os elementos que constituem o movimento humano e trazer um pouco de cada coisa para quem vier praticar aqui. Então, vai ter muitos elementos diferentes. Você vai ver argola, você vai ver barra, você vai ver anilha, você vai ver kettlebell, que tem a parte de força que é mais tradicional. Nossa. Mas vai ter outros tipos de elementos também participando. Vai ter interação com objetos, então eventualmente você vai entrar, vai ter uma galera jogando uma bolinha para o ar, um bastãozinho. Vai ter o pessoal fazendo os movimentos de chão. Às vezes algumas acrobacias, você pode entrar aqui e ter uma aula de parada de mão, você vai ver todo mundo de cabeça para baixo. Então a gente tenta pegar um pouco de, assim, o que as modalidades de movimento têm em comum e tentar oferecer esses pilares para as pessoas. Boa. Essa é uma sala que a gente tem mantido fechada mais, por enquanto. Primeiro para criar espaços diferentes, né? Outra pode ser um momento, sei lá, você está fazendo uma prática mais pessoal ou o Vitor quer vir atender um paciente, ele pode trazer para cá e super funciona, né? Se a gente for querer usar também alguns recursos que tem aqui, a gente pode até abrir, né? A gente arrasta as paredes, conecta todas as salas. Aqui tem o que a gente está trabalhando, ó. Cara, na verdade, a cada 6 semanas a gente muda o tema. Então a gente tem temas que a gente trabalha durante 6 semanas. E isso é uma coisa importante porque... Queda de rim. Queda de rim, né? Parece uma coisa meio visceral e tal, mas não é. Tem tema da Copa? Oi? Tema da Copa? Não, mas a gente pode pensar pro próximo, acho que vai casar. Com o próximo módulo, o módulo 5, acho que dá pra gente colocar uma coisa da Copa aí. Ah, não, mas tem altinha, que é um dos pilares que eventualmente... Ah, com certeza. Acho que tava uns 2, 3 módulos atrás, a galera tanto que quebrava, vira e mexe, quebrava uma lâmpada. Tirar da grade altinha. A galera tava praticando altinha. Nossa. A gente tem 3 aulas diferentes aqui. A gente vai ter as aulas de movimento, a gente vai ter as aulas de força e de mobilidade e a gente vai ter as aulas de parada de mão. E não só para o aluno, mas para os professores também. A gente passa por esses processos, porque a gente faz no nosso Vocês corpo. treinam também. Cara, a gente precisa praticar. Inclusive é um termo que a gente prefere, né? Faz tempo que não... Vamos ver. Vamos ver se existe uma macaca aí dentro ainda, Val. Aê! Ô, louco! Ó. E agora a gente vai começar a bater um papo com o Pablo, do jeito que a gente gosta, né, no chão. Ô Pablo, a gente vai deixar um espaço para você explicar quem é o Pablo, Holy moly. o que você faz, que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto da FBA, que esse ano é um ano muito importante, né, para o grupo, né, para a equipe. Fala um pouquinho aí sobre você, o que é a FBA, depois a gente fala aí como que as nossas vidas se cruzaram. Então, na verdade, eu sou um fisioterapeuta, né, a minha primeira formação é em fisioterapia e é muito curioso, assim, porque eu achava que eu ia ter um certo entendimento dos meus pacientes, entender melhor sobre a dor, e isso nunca rolou. Então eu tenho uma história assim inicial de ir atrás de muitas formações, ler muita coisa e tal. Então chegou um certo momento, né, por várias vias foram me levando
a começar a estudar um pouco mais de evolução humana. E aí foram alguns anos assim, compartilhando com as pessoas da mesma clínica que eu trabalhava e tal, até que isso explodiu. Fui meio que cobrado pelos meus amigos mais próximos a dividir um pouco desses estudos com a galera, e isso virou o que a gente conhece como FBA, né? Lá em 2011, então a gente está fazendo 15 anos agora em dezembro. A FBA é o nome que eu dei para o curso para esses profissionais que explicavam um pouco o que é essa visão evolutiva. E aí eu fui meio que jogado nisso, assim, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito da idade. Então eu achava que eu dava meio que conta desse processo, de bancar, explicar para os profissionais sobre evolução e tal. E depois a gente vai vendo que o buraco é muito mais embaixo, que é muito mais difícil do que a gente acha. Então teve essa coisa do espírito de um cara que tinha ali seus 26 anos de idade, mais ou menos, né? Começou isso daí, 25 anos de idade, achar que ia mudar o mundo e colocar a cara, assim, para falar sobre essas coisas. Você foi vendo as limitações desses profissionais eram muito maiores do que você estava e na verdade, o conhecimento ele é muito mais profundo, né, Val? E aí eu acho que ele passou por um lugar de me modificar como pessoa e como profissional, porque eu achava que era uma coisa muito simples, era estudar o processo evolutivo, encontrar os movimentos que os humanos supostamente deveriam fazer, falar para as pessoas e acabou, mas essa é uma coisa tão complicada, tão complexa também, né? Isso foi me levando por caminhos de entender o que nos fez humanos, sabe? De entender meio que sabe uma pergunta que a gente sempre faz, que a filosofia sempre fez, que a religião sempre fez, né? Por que a gente está aqui, né? Então olha os caminhos que eu fui entrando. E aí, em um bom período, assim, eu acabei achando que eu meio que não estava à altura desse desafio. Então esse foi um processo bem interessante. de autossabotagem para até ensinar o que você estava estudando. Não, é porque é muito difícil, né? Então quando você começa a ver como essas coisas são profundas, a gente fala, cara, será que eu banco? Tudo bem, hoje eu ainda não acho que eu estou à altura, mas acho que eu sou o que tem por aí, porque incrivelmente, né? Ele é o melhor, ele é o melhor. Se a gente pensar no Brasil, praticamente não tem ninguém falando desse jeito que eu falo, né? Então eu sou o que está tendo e é isso. Não faz assim, né? E aí é quando nossos caminhos se cruzam, né? Que foi quando eu conheci primeiro o Bruno. 2014? Quando, cara? 2013 ou 2014, mas faz bastante tempo. O cara tem 2 livros escritos e acha que não é para ele, pensa. Não, mas a gente tava falando sobre isso, né? Porque assim, quando a gente fez o curso, né, em 2013, eu falei pra Val, eu falei assim, eu quero que o Pablo fale isso, porque quando eu fiz, o Pablo falou assim, esse moleque vai pirar, né? Porque eu ficava lá na frente, o olho assim, ó, tal, com a aula e as fichas caindo. Daí o Pablo falou pro Bruno, né? Esse moleque vai pirar, não deu outro. Eu acho que eu cheguei a falar com você até no final do curso. Foi. Trocou uma ideia. Daí pirei, né? Não usei mais tênis, larguei, não queria mais. Só ficava andando os carros. Cheguei na minha clínica, tirei as cadeiras, todos sentando no chão. Começou a andar que nem macaco. O que ele já tinha uma bela de uma facilidade. Exato. Então, assim, acho que antes da gente falar dessas transformações, né? Que tipo, pode sentar em cadeira, não precisa ficar só andando descalço, né? A gente teve essa transformação de conhecimento. E a gente, como é prática baseada em evidência, né, a gente está sempre atualizado na literatura e a gente viu que as coisas mudam, né? Entendeu? Que vai mudar. Inclusive, a gente gravou um vídeo semana passada que a gente colocava todo mundo para correr de médio pé e antepé. A gente pediu desculpa pra galera, né? Porque em 2010, né, que começou essa parada. E hoje a gente sabe que não é essa pegada. Sim. Mas, cara, eu queria que você falasse talvez para um público mais leigo, né? Talvez está começando agora a entender o que é evolução humana, movimento, o que isso tem a ver, cara? Porque, assim, tenta resumir um pouquinho do brilho que eu tive no olho, de falar assim, caraca, mano, por que a nossa mão é assim, né? Sim. Por que o nosso pé tem esse arco? Começa a cair as fichas dos porquês, né? Tranquilo, 5 dias de curso em 5 minutos. Tá bom, né? Ok. E assim, a ideia é tentar mostrar por que profissionais como a gente, depois de um curso do Pablo, pira e começa a confrontar tudo que a gente aprendeu. Inclusive em cursos, né, graduação, mestrado, doutorado, você fala assim, foi tudo uma mentira, né? As pessoas... Não, uma mentira não, eu acho que pularam uma parte da história. E por que essa parte da história foi recortada? Hoje eu leio isso como níveis de análise, tá? Então, na verdade, o que a evolução traz é um nível de análise diferente. Não significa que a anatomia, a biomecânica que a gente aprende na graduação, na pós, não é relevante, ela continua sendo. Mas a evolução, ela dá um contexto para aquilo que a gente está
estudando. E qual é esse contexto? A evolução, ela opera com uma lógica, ou dentro de um mecanismo, que ele é muito claro em alguns aspectos. Que é assim, se existe uma certa característica no nosso corpo, há um motivo para ela existir, ainda que eu, como acadêmico, pesquisador, estudioso, não saiba. Mas há esse motivo. Então, as ciências evolutivas, elas tentam se ocupar de entender o porquê que essas coisas existem. Então, por que a nossa mão é do jeito que ela é hoje? Tem um monte de motivos para a gente contar por que a nossa mão chegou aqui. Talvez seja mais interessante falar sobre o pé. É uma coisa que tem mais a ver com, né, com o que vocês fazem. Mas o pé humano, ele é a coisa mais estranha que existe na linhagem dos primatas. Porque não tem nenhum primata com um pé tão esquisito igual ao nosso. E consiste no quê? A maioria dos primatas vai ter um pé muito similar ao que a nossa mão é, né? Com o hallux, que é o dedão do pé, orientado para fora, porque ele é um pé para apreensão. E aí a gente já explica o porquê, né? E o pé humano não, ele tem um dedão super estranho, não que o dedão da Val seja estranho. Na verdade, acho que é o melhor pé nosso aqui. De nós três, a gente está com a gente está com o melhor exemplo aqui, talvez da escola nesse momento. Mas o dedão da Val aqui mostra muito bem como é o pé humano, que ele é bem orientado para frente, ele não é orientado para fora. Né? Mais curtos, né? Comparado à mão. Os dedos são muito mais curtos, olha lá, né? Comparado à mão, os dedos do pé, proporcionalmente, eles são muito mais curtos. Então, existem motivos, ou pelo menos as ciências evolutivas tentam explicar o porquê esse tipo de coisa acontece. No caso do dedão, para um primata faz muito sentido ter um dedão para fora que agarra, porque ele é um animal que precisa se locomover em ambientes arborícolas, em ambientes de árvores. No caso dos humanos, que são animais que se locomovem por longas distâncias, faz muito mais sentido ter um dedão para frente, porque o dedão ajuda a empurrar o chão, quando a gente vai tirar esse pé do chão. Então, o dedão vai se adaptando na população, isso é uma coisa muito importante de ressaltar, ao longo de milhões de anos para exercer melhor uma função que fez com que a nossa espécie prosperasse de alguma forma. Agora, a gente falou de um dedão aqui. Imagina quantas nuances e quantas coisas a gente pode conversar. Por isso que é tão rico para o profissional do movimento. Por isso que são 5 dias de curso. Por isso que eram, né, 5 dias de curso. Ah, sim. Agora são 4 dias. 4 dias. É. Mas na época a gente tinha mais tempo. As pessoas não estavam tão viciadas em conteúdo online, rápido, né? Curtos, né? Só para a galera entender, a sua proposta, a corrida da FBA, é trazer esse olhar do prisma evolutivo para o movimento humano no geral. Né? Então, por que a gente se movimenta desse jeito? Isso. Quais são nossas capacidades pensando nessa longa jornada? E quando a gente fala longa jornada, é longa jornada mesmo. Mesmo, né? Milhões de anos. Exatamente. Então, vou tentar trazer uma linha mais para a corrida, né? Porque talvez seja maior o público que está assistindo a gente. Daí quando caiu essa ficha minha lá na época, né? Sim. Começou a cair a ficha, eu trabalhava com corrida, né? Sim. E corria já, né? E corria bastante, né? Fazia provas e tudo mais. Daí começou a ter um raciocínio que dentro dessa capacidade de total generalista do ser humano, né? Que a gente apresenta aí por milhões de anos, tem algo específico que é a corrida dentro dessa parada. Vamos falar de deslocamento de grandes distâncias, né? Que é a gente conseguir percorrer longas distâncias, que foi como a gente talvez populacionou todo o planeta. E a gente tem essas características até hoje, né, cara? Cara, eu costumo dizer assim, o humano ele se movimenta de um modo muito generalista. Então, comparado a outras espécies, a gente consegue manifestar muitas habilidades motoras diferentes. Mas se você me pedisse para dizer uma, seria a locomoção de longa distância, né? Sem a menor sombra de dúvidas. Somos melhores. Nós somos muito melhores do que os outros animais para locomoção de longas distâncias, e em especial a corrida. E tem duas questões, né? Primeiro, que a corrida, de fato, é o último grande movimento locomotor que a gente adapta, que as populações humanas adaptam no seu corpo. Então, ela é o mais recente. Dentro de todos os locomotores, ela é o mais recente. E tem uma questão histórica. A antropologia, ela comeu muita bola nesse estudo. Então, se falava muito de caminhada, muito de marcha. Mas de 1980 para cá, se constrói hipóteses, né, do humano corredor, lá com aquele estudo do Carrier em 84. E ele se consolida 20 anos depois com a primeira revisão publicada na Nature do Lieberman, né, e do Brumble. E depois uma enxurrada de estudos vem entender então o humano agora como um animal corredor. Então tem o hype, né? São 40 anos de hype na academia também em cima da corrida. Então não só é o movimento mais recente, mas é o que mais recentemente a gente tem estudado e tem tido muito insight em relação a isso, né? E aí é natural, cara, ou melhor, é comum
que a gente se empolgue ao estudar isso e saia correndo descalço, remova todos os calçados e tente fazer o contato inicial com o antepé ou com o anteopé com a galera. Porque essa é uma história muito legal, muito bonita e que ela faz muito sentido em termos de ciência básica, mas a gente sabe que existe uma distância muito grande entre ciência básica e ciência aplicada, quando você vai trazer isso para uma população de pessoas, né? E aí que vem todas as nuances, mas a história básica, ela está muito bem contada. E muito dificilmente vai ser uma coisa muito diferente do que a gente entende hoje quando a gente fala de corrida. E que foi roubado da gente dentro do ensino formal, né? Quando, né, na minha faculdade, ninguém falou, quando eu fiz graduação, que o pé é assim porque tudo isso que você contou, né? Então, é um fascínio mesmo que você fala, meu Deus, como eu estou vivendo, ou melhor, como eu estou ensinando o movimento, estou correndo sem saber o capítulo 1, né, da história. Para o público corredor, né? A galera acha que a corrida começou com Atenas, lá, uma maratona, né? Correndo a maratona, e a gente tá falando, nem sei, talvez, quantos anos antes de Cristo, né? Sei lá, uns 200 anos de Cristo, talvez, não sei. Com essa história, né, da maratona. Ah, tá. É, da história da maratona, né? A história da maratona, né? Que é muito tempo, mas pensando do ponto de vista, né? De movimento e tudo mais, é pouquíssimo tempo, né? Depois dos movimentos olímpicos, né? Que vem trazendo a corrida como esporte também, que é bem... super recente, né? É, exatamente. Então, assim, acho que esse traçar da corrida para o público geral é talvez algo antigo, mas não é antigo, né? E pensando nesse começo do boom da corrida, na década de 90 principalmente, né? Dela sendo usada como prática de atividade física para reduzir riscos de cardiovasculares, saúde e tudo mais, ainda a população e profissionais da área acham que a corrida ela é perigosa, ou é que ela não foi feita para o ser humano, né? E quando a gente um discurso de muitos profissionais de saúde até hoje. Muitos profissionais, então tira, incrível, né? Então é muito mais fácil, né? Se tá com problema, vamos tirar ele, né? E pra gente, né? A gente acredita muito que a corrida é uma porta de entrada muito acessível, né? Do ponto de vista de prática, né? Porque é o que a gente tenta desconstruir com esse olhar que você ensinou a gente, né? Que é o quê? Você tem tudo que você precisa para correr. Você precisa trabalhar isso. Né, dar a base sustentável para isso e depois vem os recursos, né, vem a tecnologia, vem o relógio, vem o que você quiser. Mas o movimento em si da corrida, ele é muito antigo. Intuitivo. Né? Intuitivo e ele está presente nos nossos pés. E o nosso desafio talvez seja mostrar para essas pessoas que o nosso corpo não é tão frágil assim, né? Ou como eles pensam, ou tentam empurrar a goela abaixo, né? Então, a gente recebe na assessoria pessoas que têm muito medo de correr. Fala, não, eu não quero correr. Eles vão atrás de uma assessoria de corrida e falam, não quero correr, eu quero caminhar. Eu falo, tá bom, você pode caminhar, mas vai chegar um momento que a pessoa vai querer correr e ela vai perceber que isso é importante, né? É muito louco, porque quando a gente pega o ponto de vista cultural, essa é a percepção que a gente tem. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos de trazer o ponto de vista biológico para a conversa. Porque você estava falando ali 2.000 anos e tal, cara, você sai de 2.000 anos para 2.000 anos, que são 2 milhões de anos. Então, cara, assim, é uma expansão absurda de escala de tempo. E outra, viu, gente, eu acho que a gente às vezes nem precisa recorrer a um argumento histórico, não. Se a gente consegue conversar com as pessoas, por exemplo, sobre corrida, dizendo que uma criança, olha só que interessante. A criança ela aprende a correr sem ninguém ensinar. O pai e a mãe não chega para a criança e fala assim, olha, para correr você precisa fazer esse contato inicial. Não, é uma coisa que emerge. Né? Então, claro, o argumento histórico para mim é um dos mais interessantes, mais fortes até, mas a gente nem precisa ir tão longe. É uma coisa que emerge, porque isso está muito presente no nosso corpo. E aí eu acho que o argumento ele ganha muito peso, porque a gente traz essa noção para as pessoas, que era o que você estava falando. Ah, o meu corpo não foi feito para correr, eu tenho medo de correr. A corrida está aqui. Se você começar a caminhar rápido e a começar a pular de uma perna para outra, você basicamente já está começando a correr. Você pode chamar até isso de trote, sei lá, mas assim, você já começou a migrar de um estado, né, de comportamento motor para outro, um estado de movimento para outro. Automaticamente, você não precisa fazer muito esforço. Trazer essa noção biológica, ela ajuda a pessoa a relaxar um pouco em relação a isso também. Porque esse é o problema. Se a corrida ela é vista como um fenômeno cultural, eu vou olhar para o atleta lá na São Silvestre e falar, porra, isso é correr, eu não faço, velho. Isso aí eu não consigo fazer. E realmente você não vai conseguir fazer. E agora,
Agora tu não vai. E esse é o erro quando o cara ele não tem essa noção. Ele se sente um impostor correndo, né? Porque ele acha que corrida é aquilo. Só que corrida tem um espectro, como vocês sabem muito bem, gigantesco. Tem muitos tons de cinza entre uma pessoa caminhando e o Bikila ganhando a maratona descalço em 1930, sei lá quando foi isso, não lembro. Eu acho que o Bruno pode dar sequência, né? Você Eu fez posso o contar curso... um pouco de como que a gente Então, se aproximou. eu ia né? falar isso. O Bruno fez o curso, pirou Beleza. na batatinha, saiu correndo descalço, sentando no chão. Saiu- Tem a parte que o Bruno não falou, que ele fez o curso do Pablo, ele pirou. E ele é físio. Ele chegou na clínica e falou, joga a mesa fora, joga a cadeira fora, todo mundo vai sentar no chão. Essa parte você não contou. Porque uma das coisas que a gente vai construindo, então a gente está tentando focar na corrida, mas são um milhão de movimentos diferentes. É que, durante a maior parte do tempo de existência, os humanos não tinham cadeira para repousar. Então a proposta é a gente, como que eu experimento isso no meu corpo nesses 4, 5 dias que eu vou estar aqui no curso e tal. E aí o Bruno pirou, tirou as cadeiras lá da clínica e tudo mais. Comecei a correr descalça, né, depois do curso. E aí foi um processo muito interessante, porque primeiro o Bruno veio, começou a estudar, a gente se aproximou naturalmente, a gente teve muita afinidade desde sempre, né, cara? E aí eventualmente a Val veio. Eu, por algum motivo, achava que eles estavam juntos, já ficando, namorando, eles não estavam. Eu acabei convidando a Val para um churrasco lá e a gente ficou todo mundo junto. Não, o Bruno, convida, vai você e a Val. Eu e a Val. Tá bom, chama a Val então. Porque o Bruno estava refazendo o curso e aí a Val estava na mesma turma, né? E a Val estava fazendo pela primeira vez. Foi em 2016. E eu achei que eles estavam juntos, por algum motivo, sei lá, do universo, né? Na verdade, ele juntou a gente, sem ele perceber, naquele mesmo ano, a gente começou a namorar e 2 anos depois a gente E aí eu casou. já ia convidar o Bruno para o churrasco. Eu falei, vou ter que convidar a garota que ele tá saindo, né? Eu falei, chama a Val lá para ir com você, né, cara? Vamos lá e tal. E aí a gente foi se aproximando, foi desenvolvendo um projeto junto que foi de educação para profissionais, que foi como a gente, né, desenvolveu. Sim. Então vocês ficaram alguns anos, eu não lembro exatamente quantos, mas 2 anos. 2 anos. 2 ou 3 anos ali fazendo os cursos de corrida da FBA, né? Sim. Então eu falei, eu estudei esse negócio aqui muito na teoria, muito pouco na prática, eu tenho essas duas pessoas que estudam tanto isso. Vamos ver se vocês querem fazer um curso para profissionais e desenvolverem isso além do que eu posso desenvolver. E a gente ficou um tempo juntos, né? Trabalhando, foi muito massa. E esse canal é mais para corredores, mas tem profissionais que lembram, né? Quando eu e o Bruno passamos a pegar os conteúdos do Pablo e levar para a corrida, né? Daí a gente começou a ensinar profissionais a olharem a corrida dessa forma que a gente olha. Inclusive, a gente continua olhando. Talvez a gente não passe agora para profissionais, mas dentro da nossa assessoria, por isso que a corrida natural chama corrida natural, a gente passa todos esses conceitos através agora da nossa prática, né, e da construção da história, né, que a gente tem feito. Esses dias eu estava falando com o Pablo, a gente até se emocionou no WhatsApp, porque sem o Pablo e sem a FBA não existiria a corrida natural e não existiria a minha família, né, porque a minha família começou no curso do Pablo. É muito louco, né? Mas é muito louco também, Pablo, porque assim, a gente falou de sentar no chão, né? Que a gente teve uma desconstrução dessa questão também, né? A gente, quando tem acesso ao conhecimento, eu acho que o afundo desse conhecimento vai muito por conta da incompatibilidade evolutiva, né? Acho que é o termo mais geral que o pessoal usa, né? Cara, enquanto que esse conhecimento, assim, hoje, cada caso é um caso, né? Mas como que esse conhecimento, assim, ele pode ser interpretado tanto para o corredor quanto para a pessoa... Porque na assessoria a gente fala muito, no geral, né? Para corredores, a importância do sono. Né? Então, nós somos animais diurnos, né? No geral. Então, a privação de sono é algo importante. Por que o sono é importante? O sono é importante porque milhões de anos a gente precisou realmente do sono para recuperar, descansar, isso até prevenir lesão e tudo mais. Então, a gente bate muito nesses pilares, sabe? De sono, de alimentação, né? A gente não foi feito para ficar comendo açúcar refinado toda hora. Isso tem um preço, né? A literatura até mostra isso. Então, e a gente foi muito a fundo nisso, né? Nessa questão de, tipo... cadeira. Não só de estudar, mas como de viver, né, mano? Exatamente, então a gente passou muito uma parada, né? Experimentar uma parada. Conta um pouquinho assim pra turma, tá? É complexo, né? Mas o quanto a gente que a gente consegue, o corredor, o profissional consegue entender esse processo de olhar para o ser humano como um ser biológico e algumas características que estiveram presentes por muito tempo e a gente se aproximar disso nos beneficia como ser humano, por saúde, por corrida. Boa. E hoje eu enxergo isso como lentes. Então, quando você coloca a lente evolutiva, emerge na sua frente, na frente da pessoa que você está cuidando, seja seu aluno, seu praticante, seu paciente, um Homo sapiens.
Aí você deixa de ver ele só como o João, tá? É o Homo sapiens agora que você está olhando, né? Imagina que você é um cuidador de um zoológico e você está cuidando de um certo bicho, você tem que tentar replicar aquilo do habitat do bicho. Ele não está no habitat dele, então você vai tentar replicar. Se você está falando de um chimpanzé, seria interessante você colocar um lugar para ele se pendurar, por exemplo, entendeu? Se você está falando de um elefante, você precisa ter uma poça de lama ali para ele se refrescar. Então, é isso que o zoólogo faz ali. E é mais ou menos, eu acho que esse é a lente que a gente coloca, né? E aí a gente vai entender que muitas coisas que a gente faz não tem nada a ver com aquilo que a nossa espécie se adaptou para fazer. Significa que é ruim? Não. Então, essa é uma coisa que a maturidade vai trazendo para a gente. Significa que, se eu não tiver flexibilidade comportamental, ou seja, sentar numa cadeira é ruim? Intrinsecamente não há nada de ruim em sentar numa cadeira. Não há nenhum problema em fazer isso. No entanto, se eu só sento na cadeira, se eu não tenho uma disponibilidade para sentar no chão, isso pode ser um indicativo de que meu corpo não está manifestando todo o seu potencial. De que meu corpo pode estar indo para um caminho que lá na frente, sei lá, eu vou ter uma diminuição de mobilidade, eu posso vir a desenvolver um problema musculoesquelético. Por conta disso, olhando num contexto de complexidade, tá? Não como um único fator. Sim, talvez, sim. Pode ser um sinal, um biomarcador de que algo não vai bem. E o mesmo serve para tudo, não só para os movimentos. Como você mesmo disse, pô, o sono, cara, né? Quanto tempo nos conhecemos e como a ciência mudou em relação a isso. Como hoje a gente olha para o sono num paciente de dor crônica de um jeito completamente diferente. Num atleta, de um jeito completamente diferente. A gente estava tentando mudar o contato inicial do pé do corredor, mas o cara estava se machucando porque ele não estava dormindo direito, velho. Entendeu? Esses dias eu demiti um cara, ele queria contratar minha avaliação biomecânica, eu conversando com ele dormia 4 horas. Eu falei pra ele, mano, não invista em mim, invista no seu sono, cara, vai dormir, velho. Descansa, que é isso que tá gerando sua dor, entendeu? Então, olha como as coisas mudaram, né, cara? Como que a gente tem outras esferas para conversar. E claro que dentro do movimento tem muitas esferas, né? Mas eu acho que a ideia geral é isso, é entender mais ou menos o habitat no qual o ambiente foi pressionando a população para viver melhor. A gente não fala em viver melhor em evolução, a gente fala de sucesso reprodutivo. Mas enfim, são características que permitem com que eu tenha mais descendentes e os meus descendentes tenham mais descendentes e eu ocupo essa população com os meus descendentes. Então eu ocupo a população com essas características. Se você já foi acampar um dia, se você já foi para uma fazenda que não tinha energia elétrica, você sabe que o sol baixa, o sono bate. Você sabe que isso acontece, não tem como. Então você não precisa ir muito longe, você não precisa falar do passado de caçadores-coletores há 2 milhões de anos. A gente tem essas experiências, umas experiências práticas. Vida, entendeu? Aí você fala, tá, bom, se a energia elétrica existe há 150 anos, 200 anos, sei lá quanto tempo existe energia elétrica, e humanos existem há 2 milhões de anos, tá, é mais plausível supor que eu seguir esse ritmo pode fazer bem para o meu organismo. Deixa eu tentar. Não usa como uma regra absoluta. Tenta, entendeu? Provavelmente você vai numa direção de saúde muito mais do que de doença, entendeu? Então acho que de um modo geral, né, pra gente não se aprofundar, a ideia num total é essa. Perfeito. Seja para movimento, para sono, para comer, para se mover, para correr. Né? Os nossos ancestrais faziam esse volumão que muita gente faz hoje em dia sem precisar? Talvez não. Eles andavam, caminhavam, corriam sem parar, 40 quilômetros sem parar. Sem andar. Não, talvez isso não existisse. Então a gente pode questionar as nossas próprias práticas e modalidades a essa luz também, sobre essa lente. Né? E a gente fala muito sobre isso, Pablo, porque foi muito da construção do conhecimento que você passou pra gente, né? De criar essa base, velho. A galera quer ficar muito na ponta, sabe? Tipo, na ponta da botinha recovery, na ponta do qual o suplemento. E tem muita coisa atrás, cara, que é a nossa base biológica que a gente não alimenta, né? Seja social, seja o seu sono. É o mais importante, né? É o mais importante. Tipo, isso tudo é só um floreio, um enfeite, uma perfumaria que está por cima do que é mais importante. E o mais interessante para mim é como o básico assusta. Né? O Bruno falar pro cara, não, eu não quero que você me pague, você não precisa fazer avaliação comigo, só durma. Talvez 4 horas, 3 horas de sono seja pouco, né, para você. Então, a gente fazendo o básico, dá a impressão que a gente está ou indo contra, agredindo, que tem pessoas que se sentem agredidos, né? Ah, mas por que eu tenho que sentar no chão?
né? Eu quero continuar numa cadeira. Não, você pode continuar numa cadeira, mas você pode experimentar como você se sente bem. Não sei se vocês repararam, eu já me movi aqui umas 10 vezes. Isso vai trazer um benefício, né? Do ponto de vista motor, e eu acho que isso é importante, e a gente pega nisso, e as pessoas que caem na corrida natural meio que de paraquedas, sem entender essa história, sem entender o porquê o nome é corrida natural, às vezes, né, falam, mas por que vocês estão falando de sono? Né? Por que vocês estão falando de alimentação? Por que, de vez em quando, na minha planilha tem uma caminhada descalça, né? Tem movimento para os pés? Então, muito louco, né? Porque tem isso também, quando você pega esse fenômeno, corredores, assessorias e tal, o bicho se torna um animal completamente especialista. E é muito maluco você pensar que uma pessoa que não consegue entender como que a caminhada pode fazer parte de uma construção de um corredor melhor, ainda que seu objetivo seja correr, foda-se, cada um tem o seu. Mas assim, melhor, tá bom, beleza. Mas a gente vive num momento no qual existe tanta caixa de movimento, né? Até um papo que a gente bateu sobre o que é uma escola de movimento e tal, é justamente tentar quebrar essas caixas, né? Que a pessoa ela não consegue nem compreender que caminhar faz parte de ser um ser humano. E você não precisa ser um bicho altamente especializado porque o humano não é isso. Lembra que eu falei para vocês? O humano é um animal generalista. E que sentar no chão pode te trazer uma mobilidade que às vezes você não vai ter nem tempo do teu dia de desenvolver. Porque, sei lá, você trabalha num computador, num escritório. Só que se você tivesse uma mesa no chão, talvez você poderia desenvolver mobilidade nas suas articulações do membro inferior de um jeito orgânico, sem estar fazendo um exercício de mobilidade. Só porque você modificou uma coisa no seu dia. E a gente vive essa doença, cara. Essa doença da especialização, essa doença de tentar gourmetizar, instagramizar tudo. Recursos, né? Que sempre existiu, mas é que agora ela é muito potente, né? As pessoas elas enxergam isso. Mas eu acho que falta o que você falou, né? É acesso ao conhecimento. Nós somos seres extremamente sociais, né? E pertencentes a grupos, né? Participação, fechar grupo, comunidade. E a gente tenta criar esse papel, e a FBA é pioneira nisso, de criar esses movimentos, né? Igual você falou. As assessorias ficam muito focadas, talvez, nessa ponta, nessa especialização, na performance. E são detalhes que é super acessível colocar na sua prática, que é bizarro, assim, e a galera curte muito. Igual na assessoria, a gente rola desafio semanal. Então a gente solta uns desafios, assim, tipo, ficar no mínimo 30 minutos sentado direto. Daí a galera volta lá. Não pode, tem que ficar no mínimo 30 minutos. Não pode passar de 30 minutos. Não pode passar de 30 minutos. Né? Tem desafio do sono também que a gente faz. Então, campeonato de sono. Da galera que dormiu mais na semana, tem que ser sincero. E eu falo. Tem que usar o reloginho. Não, tem que ser sincero que você tá falando porque o Deus da lesão tá olhando. A gente tem uma planilha, a gente tem um ranking, quem dorme mais durante a semana, daí a gente dá prêmio. A gente deu camiseta pra galera, entendeu? Nessa semana quem dormiu mais vai ganhar uma camiseta. A gente gamifica, então gera uma sensação de pertencimento, assim. Demais. Que é super, cara, o que é isso? Não é nada. E vai fazer muito mais diferença. E vamos pegar um cara que quer performar. Cara, se ele soubesse o poder que isso vai ter na performance dele, entendeu? Toca, né? Igual o Bruno, ele é ótimo. Ele faz o quê? Semana da Páscoa. O desafio é não ingerir açúcar. A galera é ele. Nossa, o carnaval é batata. Não pode beber álcool. Eu falo, Bruno. Daí a galera começa a participar. E isso é muito interessante. Por quê? É uma brincadeira, mas o cara se toca, né? Tipo assim, será que eu tô comendo muito açúcar? Às vezes a pessoa nem se toca, né? Será que eu tô comendo muito açúcar? Será que eu não tô dormindo? A ideia, né, Pablo, assim... É você olhar para um corpo e você vai... Porque a corrida é isso, né? A prescrição de treinamento. Você vai colocar uma carga nesse corpo. Mas como que tá esse corpo para receber essa carga? Né? Ele tá bem para essa semana? Ou, tipo, eu acho importante ele saber se ele passou por muito estresse. Ou se ele dormiu bem minimamente. Mano, e só para acrescentar um parênteses. As evidências têm levado a gente a crer que isso, de fato, é o melhor que a gente pode fazer para um atleta, seja ele recreacional e tal. É meio que controlar essas variáveis que antes eram ocultas, a gente nem pensava. Nem pensava. E não é uma questão só assim, estamos usando o raciocínio evolutivo. Não, as evidências aplicadas têm mostrado que é um excelente caminho. E essa é a grande diferença, talvez da corrida natural de outras assessorias, que é monitorar essas cargas. Né? Então, saber realmente se o cara se estressou durante a semana, para a gente faz muito sentido, porque a gente vai colocar uma carga naquele corpo que já passou por um estresse muito grande. Talvez naquela semana não faça sentido aquela carga, né? A gente pode esperar um pouco.
né? Então, as pessoas elas acham estranho, né? Por que você está querendo saber do meu estresse? Por que você está querendo saber se eu me movimentei, né? Se eu estou dormindo bem? Porque isso é importante. A chave do treinamento está nisso pra gente. Porque isso veio do papo, né? Do seu conhecimento, da sua vivência. Era dos uma seus ideia livros, muito geral, né, mano? E foi engraçado como que os estudos epidemiológicos foram mostrando pra gente que existia algo aí, mas era uma coisa muito intuitiva, né? E o legal que eu e a Val, assim, a gente na época, né, por não ter filhos, a gente ser meio porra louca, né? Cara, a gente se aprofundou demais nisso. O fato de a gente morar na roça. Eu lembro, E foi tipo, um ficamos momento 2 muito anos louco, lá, né? então eu vou fazer minha sandália pra correr de sandália, então tirei tecnologia, a gente dormia, viver uma parada, de verdade, sabe? Ele falava que ele só ia comer alimentos que vinha da própria terra no seu cara. Ele comeu um frango de um cara da feira, quase morreu de salmonela, né, que ele pegou. Então teve umas coisas aí. Nossa, teve essa, cara. Não, é que eu não queria comer carne industrializada. Eu queria comer a carne da galera da comunidade ali, entendeu? Eu comprei a carne de um velho. Não, ele comeu a carne, comprou um frango. Vamos lá, vamos defender também, né? Podem continuar comprando, mas ele comprou o último frango da feira às 2 da tarde, que estava no sol, dentro de um saco. Oh my God. Minha Val não comeu, eu comi, né? Depois eu quase morri. Mas agora eu vou entrar num tema polêmico. Manda. Vamos lá. Cara, a corrida tem uma linha muito forte dessa questão de correção da biomecânica. Né? Inclusive, a gente deu uma aula esses dias atrás, eu usei muito no exemplo seu, né? Que é, se tem um copo aqui, eu vou pegar esse copo para tomar. Né? Existem milhões de possibilidades de eu fazer esse movimento É verdade, eu tenho esse exemplo. pro copo vir na boca. Falei que era seu no vídeo. Eu vou pegar esse copo e vou tomar minha água. Existem várias formas, né, de eu pegar esse copo. A corrida em si, se a gente parar numa praça aqui e olhar, num parque, Ibirapuera, cada pessoa corre de um jeito. Né? Cara, é difícil, mas tenta passar um pouco pra galera por que existe essa variabilidade tão grande na corrida e por que tentar colocar todo mundo numa caixinha executando o mesmo movimento pro corredor recreacional, não para um Bolt que quer fazer 100 metros em 9 segundos, não faz sentido. Colocar todo mundo numa caixinha como se existisse uma corrida ideal para todo mundo. Quando a gente fala de uma demanda, 100 metros rasos, eu sou um atleta de elite, e eu preciso, cada passo meu conta, cada centímetro que eu der conta, a gente consegue entender uma biomecânica mais ideal para se fazer isso. Né? E aí você pode até ver, claro que o Bolt vai ter o jeito dele, e ele varia pouco cada passo que ele dá, numa corrida de 100 metros rasos, e o outro corredor vai ter o jeito desse outro corredor, mas eles chegam numa fórmula mais ou menos comum. É uma projeção muito grande para frente, o cara está quase caindo para frente, a perna avança muito, a perna ela dá uma passada muito grande para trás, ponta do pé o tempo inteiro, faz muito sentido, porque a demanda está muito alta, tá certo? Quando eu penso, então, num volume maior, onde eu não estou falando de uma intensidade agora muito alta, mas sim de um volume, quanto mais recurso eu tenho para fazer isso, ou seja, quanto mais movimentos diferentes eu puder ter, melhor vai ser. Existe uma máxima na evolução. Quando não há uma forma correta, um comportamento melhor para determinada tarefa, o que é selecionado é a variabilidade. Não é um tipo de comportamento, a variabilidade vai ser selecionada. Entendeu? Então isso é o que acontece quando a gente fala de correr. E aí a gente pode falar intra-indivíduo, isto é, um atleta durante a sua maratona, nos seus 42 quilômetros. Cada hora ele vai usar um tipo de recurso diferente, uma passada diferente, aumentando, diminuindo o comprimento, às vezes um contato do pé diferente do outro, uma hora ou outra. Mas isso serve também interindivíduo. As pessoas vão ter muitos graus de liberdade, muitas proporções. Eu e você até temos proporções físicas parecidas, nós somos longilinos. Mas muitas proporções físicas diferentes, biotipos diferentes. E jeitos de resolver o mesmo problema, que você achar uma única fórmula, não dá certo. Sobretudo quando a gente fala de atividades na qual a variabilidade, quando ela se expressa bem, ela é um recurso para o corredor. Então eu lembro muito bem do momento no qual a rede social começou, tá? As pessoas começaram a conversar sobre isso. E aí, pegava um atleta de elite lá, o cara fazendo um puta de um valgo, um momento de pronação gigantesco, e o pessoal, meu Deus, ele faz um valgo e tal. E a gente tentando reconceitualizar isso, ressignificar essa coisa, né? E é muito sobre isso, assim, eu acho que tem essas duas vias, de intra e interindividual, e tem muitos jeitos de você expressar
a locomoção em alta velocidade em humanos de uma pata para outra, vamos colocar Sim, desse modo. E aí vai entrar todo um componente cultural, de exposição ao ambiente da corrida, de exposição à corrida descalça ou não na infância, tal, não sei o quê. E tudo isso vai compor uma coisa que você não vai saber. Você vai pegar o seu corredor hoje de 40, 30, 50 anos, você não sabe o que aconteceu antes na vida dele, você nem vai saber. Não, essa história ela não é importante, saber ela. É importante saber que todas essas coisas resultaram nesse produto final que você está vendo. Vale a pena eu pensar em modificar? Sim, não, por quê? Qual é o meu objetivo? E aí sempre pensar, talvez, né, em modificar, muito mais em tentar entender qual é a tarefa, do que pensar em mudar uma posição do pé, uma posição do tronco. Tá, como que eu posso alterar essa tarefa da corrida para que isso que eu acho que pode ser interessante para as pessoas emerja espontaneamente? Eu acho que a ideia mais atual e que a gente consegue conversar esse raciocínio evolutivo, com os avanços de controle motor, ela vai meio que nessa direção mesmo. Sim, muito bom. Quem quer corrigir as pessoas a qualquer custo, talvez não tenha entendido, né, esse jogo da história, né? Porque você corrige num lugar, então provavelmente esse elo vai ficar fraco em outro, você vai criar uma outra coisa que você entende como algo digno de correção em outro lugar. Você congelou aquela variável ali que estava se expressando livremente, né? Esse discurso causa medo e o jeito que você falou dá liberdade para as pessoas serem como elas são, correrem, né, da forma que elas correm, de uma forma um pouco mais livre, né? Cara, eu queria agora que a gente desse uma movimentada aí. Bora. Sabe por quê? Eu queria, assim, porque a galera caiu agora, viu esse espaço. Os professores aqui, os estão ali professores se praticando movimentando e tal. Galera, eu acho que a gente pode continuar essa conversa que a gente começou a ter em relação à cadeira, à postura sentado, né? Você vê, o que a Val falou é muito verdade. É muito difícil você ficar E ainda que a gente pegou o EVA, porque a gente ia ficar um tempo aqui. Mas vamos supor que a gente estivesse direto no chão. É muito difícil ficar na mesma posição, né? Mas é justamente entender como que o corpo, por exemplo, passa da postura sentada para o chão e quantas infinitas possibilidades a gente vai ter aqui, né? Então, às vezes a gente pensa na pobreza que é sentar numa cadeira e pensa quantas posições a gente pode ter. Sei lá, eu tô nessa aqui. A Val, ela tá assim. Posso vir? Né? Pra cá. A gente tem uma postura já mais longe do chão, que é a postura de cócoras. Cara, posso cortar? Claro. Porra. Você acha que você foi o precursor do cócoras no Brasil, velho? No Brasil? Não. Não, porque hoje todo mundo fala de cócoras, velho. Todo mundo, mas assim... Mano, eu acho que eu ajudei um pouco nessa popularização, né? Mas assim, os caras da roça são os precursores, né? No Brasil. Não, sim, mas é... Não, pra galera que usa, assim, como profissional... O Ido também fala disso mais ou menos no mesmo tempo do que eu. Tem que pegar a data que o Ido propôs o primeiro desafio de cócoras ali. Acho que a gente consegue até rastrear. Mas é que a gente estava tendo ideias muito parecidas, né? Porque no parkour já estava se falando dessas ideias, aí teve o Aaron LeCour, que surgiu com o Movinat lá em... Só pra galera entender, o cócoras é uma postura que você encontra em diferentes culturas, né? Uma postura de descanso da criança, né? Inclusive, mais uma vez, não precisa trazer esse argumento antropológico, ancestral. Cara, olha para uma criança, você vai ver. Se ela não tiver nenhum problema congênito, nenhuma coisa que aconteceu com ela, e ela tiver essa liberdade de ir e voltar para o chão, eventualmente ela vai parar agachada para pegar um brinquedo, fazer alguma coisa. Mas pensando em adultos, é para todo mundo? É para qualquer um? Todo mundo nasceu para ficar de cócoras, nem todo mundo teve uma vida que favorece isso. Mas não tem essa de pai da cócora. Porra, não me bota nessa. Até porque cócoras demais faz mal. Sim, sim. Então, isso é uma coisa muito louca. A cócora só é um símbolo que eu uso, inclusive, né? É um símbolo que eu uso porque ela é um prisma de transformação da tua visão. Ela não é... Porque aqui no Ocidente ela é uma coisa atípica. Mas imagina, você está numa escola de movimento na China, não faz o menor sentido ter um período no qual eu boto meus alunos de cócora. Não faz o menor sentido. Eles já ficam, né? Por que as pessoas ficam? Ou na Índia, seja lá onde for. Meu primeiro parto foi de cócoras na lembrava banheira. A segunda não, mas porque na hora ali não... Não rolou, né? Mas no primeiro a médica falou, você quer dar a mão pra mim? Eu falei, dou. Daí o jeito que ela deu, o neném saiu. Certamente parir deitado não é uma das posições que as pessoas escolhiam antigamente. Iam ser outras, né? E talvez eu aceitei a médica falar, dá a mão aqui pra mim, na banheira, porque era uma postura que pra mim é familiar também. Se fosse outra pessoa, eu falei assim, mas não conheço esse movimento. Ela me deu a mão, eu falei, bora, né? E
foi, né? Super tem isso. E eu acho que volta naquilo que eu estava falando para vocês. Todo mundo nasceu para ficar de cócoras. Mas o que você fez durante a sua vida vai determinar se você vai ter facilidade ou não para desenvolver esse movimento. De alguma forma, eu acho que todo mundo consegue, cara. Eu acho que um conceito para quem está assistindo e quiser tentar é entender que cócoras é posição de repouso. Ela não é... A gente passa na cócoras quando você está fazendo, sei lá, um agachamento com a barra nas costas, ou um front, um back squat, sei lá. Você passa pela cócoras. Mas a cócoras em si é para descansar. Pensando em possibilidades de usar, né, o espaço, né, igual vocês têm aqui, né, de A tipo, gente não já tem pode ir aparelho. seguindo, ó. A gente pode ir seguindo, por exemplo. Uma outra coisa que a gente faz muito pouco. Descarga de peso nas mãos. Então, assim, quando que a gente vai usar a nossa mão para descarregar peso? Né? Então, é um recurso também super disponível na criança. Se você já fez trilha em algum momento, você teve que meter a tua mão no chão. Então pensa no nosso passado evolutivo e a gente, não ter essa disponibilidade de receber o peso do nosso corpo no chão. Né? Então, às vezes, só o fato da gente descarregar o peso, trabalhar com transições locomotoras, né? A gente começa a ter uma carga na nossa mão que nem sempre a gente recebe. E isso já vira meio que uma base para exercícios de força, para exercícios acrobáticos, entendeu? Então a gente pode falar, sei lá, na própria flexão de braço. Poderia pensar que descarregar mais peso na mão é uma base para isso, né? E quando a gente vai fazer uma flexão, a última coisa que a gente vai pensar é no punho, normalmente, né? Quem treina na academia, o cara já quer ir para pensar o quê? E é uma das coisas que as pessoas mais se Peito, queixam, cara. Punho é uma questão. Né? Então todo mundo começa a capoeira, yoga. Aqui, às vezes o cara fala, porra, meu punho não tá aguentando, porque é muito de demanda, de resistência, né? A gente não tá acostumado a levar muito essa mão no chão. Então, já que vocês têm os desafios ali na assessoria, vocês podem mandar assim, sei lá, tipo, essa aqui é a semana de pôr a mão no chão. Legal, entendeu? legal. Tipo, vamos ver quantas vezes, quantos A gente chega a fazer prancha. A gente fez prancha só, mas a gente nunca fez. 5 minutos de prancha por dia, divida como quiser, entendeu? Boa, legal também, é um jeito. Bora, então, ó, já que você falou de tempo na prancha, quanto? 5 minutos por Mano, dia. 1 minuto penduradinho. 1 minuto pendurado. O duro é que a galera nem é todo mundo que tem barra em casa, né? Tem um tempo. São Paulo é fácil. Uma árvore, Mas o cara é corredor, fi. Ele vai passar por uma barra. numa árvore, né? Eu gosto na lombar. Mais gostoso ainda. Legal. Também, super possível, né? Essa é uma habilidade que a gente trabalha pouquíssimo no dia a dia. A gente sabe o quanto que a força de preensão é um indicativo de longevidade, de força de membro superior. E a galera pensa também, tipo, reabilitação de ombro, né? O físio vai lá, fica no manguito rotador, enquanto ele poderia estar ativando totalmente toda Tem a muitas parte possibilidades, complexa, né, cara? Mas falta conhecimento, né? Também não é para sair pendurando as pessoas, né? Porque é isso, assim, por exemplo, um espantalho que você pode fazer com a nossa proposta o cara pega alguém que tem dor em elevação de ombro e mete ele para pendurar. Calma. O cara não consegue subir. Você vai ter toda uma exposição. Existem muitos jeitos de se pendurar que não demandam que a tua mão fique aqui em cima. Simula esse pendurar de outra forma. Esse pendurar, por exemplo. Você vem aqui, ó. Põe essa caixa mais para frente. Isso aqui pode ser considerado uma pendurada de alguma forma? Talvez? Pode, segurando a carga. Então, tem muitas possibilidades aqui. Eu posso usar um bastão, eu posso prender um bastão no batente, eu posso, sei lá. E eu estou simulando essa carga. Existe toda uma progressão que é óbvio, a gente usa isso na reabilitação e não há nenhum segredo mágico, fórmula mágica especial por trás disso. O trabalho ele continua sendo, tanto no treinamento quanto no processo de tratamento, similar nos seus princípios. No entanto, a forma ela é muito diferente. Fica um desafio para a galera que está assistindo. Você consegue se pendurar? Principalmente se é corredor. Se é corredor, você sai pra rua, filho. Acha um lugar para se pendurar aí e vê como que tá a sua força de preensão, entendeu? Isso é um indicativo, é um biomarcador super importante para as pessoas. Sim. Tem até aquela ideia do aperto perdendo pegada, mas como é que eles chamam? Testo baixa. Testo baixo. Hoje em dia tem essa também, mas é aperto de mão de peixe morto. Quando você está pendurado, a própria troca, olha o meu antebraço aqui, como a gente está girando. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, são muitos jeitos de se fazer a mesma coisa. Em vez da gente pensar no exercício por um halter e ficar girando, sei lá, ou um elastiquinho,
existem outros jeitos de se trabalhar essas coisas. Isso né? que eu ia falar, a aula é Pô, muito mais da hora. Muito mais divertido, né? Muito mais maneiro se a gente fizer Ô, dessa, Pablo, dessa ainda forma. nessa linha, cara, o que eu vejo, né, queria a sua visão. A galera que trabalha com essa movimentação, os caras são monstros, né? A gente recebia a galera lá em casa, a galera do CrossFit e tal. Mas falha na resistência. Você acha que rola um bloqueio da galera, tipo, da monotonia da corrida de rua de hoje, né? Sim. Da galera não engajar na sua prática de É resistência? engraçado, cara. Se você pegar meio que o público de um modo geral, eu tenho uma leitura similar mesmo. Eu Você acho vê que a isso galera também? negligencia um pouco o pilar da corrida. Você falou de estar gostoso, curtindo, porque a gente acredita que a corrida tem um prisma legal também do que a galera que está nessa onda, né, de movimentação, tridimensionalidade, tá, putz, eu não corro porque é linear chato e tipo não trabalha as cadeias, tal. Mas aí, Vamos pra montanha, vamos pra outro lugar, vai entendeu? Bibiru, vai pra trilha de Ibira, Pô, uma lógico. calçada, tal, então falta acho que um pouco dessa Isso é muito cultura, massa, né, com de certeza, cara. porque às vezes a galera é generalista, mas na sua melhor capacidade, né? Negligencia. A gente levava a galera pra trilha lá, a galera morria na trilha. Pois mano, é. Porque não tinha resistência. Eu tinha que voltar com os crossfiteiros, né? Porque eles não aguentavam. Eles não Incrível, aguentavam né? subir a montanha, daí o Bruno volta. Daí teve um dia que eu falei assim: eu não vou mais voltar. Próximo, porque a gente ia pra trilha, eles não aguentavam, daí eu tinha que voltar pra casa com eles. Daí o Bruno seguia, né? Só pra contextualizar, eu e o Bruno, a gente morou na Serra da Mantiqueira e a gente recebia pessoas em casa. E de vez em quando a gente subia pra fazer umas trilhas. E a gente teve essa experiência, a gente fez esse experimento prático. Então, para resumir, a galera que se movimenta muito dá para correr, Dá pra correr se mais, divertir, um pouquinho mais. e a galera que só corre dá para também se movimentar de uma forma divertida. Sabe, não ser um animal restrito a um nicho, né? Que volta pro começo da conversa, generalista. Isso aí. Galera, estamos chegando, encerrando que o Paulo vai dar uma volta, daqui a pouco vai pegar umas imagens dele. Cara, eu queria agradecer a abertura. Muito bom a gente estar contando essa história, porque não tinha como o Pablo não fazer parte, né, dessa narrativa aí do nosso canal, todos os conteúdos que a gente produz. E, cara, eu queria que você ficasse à vontade para falar como que a galera pode ter contato com você, comprar seus livros, ainda tem livro para poder, contem. Primeiro que é uma fonte de orgulho muito grande, cara. Assim, essa coisa, só o tempo dá isso pra gente, né? Historicamente a gente conseguiu olhar para 10 anos atrás e contar uma história bizarra, isso, bizarro. Faz 10 anos que a gente se conhece, entendeu? Eu conheci ele antes, nossa. É 10 anos, assim. Então assim, tipo, é bizarro a gente poder ter essa noção de continuidade das coisas e saber, né, quantos trabalhos maneiros se desdobraram disso e de vocês com certeza, né, tá lá, não é porque a gente está gravando esse vídeo não, vocês são convidados da nossa celebração desse ano, a palestrar, né? Eu já tinha feito convite antes da gente estar gravando. Sim. Vocês fizeram muito parte dessa história mesmo. Esse ano a gente faz 100 turmas na final da apresentação. Legal. Então, a gente vai comemorar aqui mesmo na escola. E é isso. Então, vamos lá. Onde dá para achar mais sobre o meu trabalho? Tem um livro que eu acho que é a melhor porta de entrada. Então é um livro que, felizmente, vendeu muito. Então a gente tem ainda alguns exemplares dessa última edição ainda, na segunda edição. O livro eu acho em santourbano.com.br, é o meu sobrenome. A gente pode colocar também na descrição? Pode botar lá. Tem as formações para os profissionais, que foi o meio no qual a gente se conheceu. Fisioterapeuta, Que é fisioterapeuta, profissional de educação física, estudantes, né? Professores de movimento também, a depender do tempo dele na prática, a gente abre essa sessão também. Mas é um curso bem... recontextualiza muito essa parte de anatomia, cinesiologia, então precisa ter alguma formação profissional, né, de base, pelo menos entender bastante sobre esse assunto. E o FBA Movimentação acaba sendo a minha atividade principal, né? E eu atendo aqui em São Paulo, atendo em Itatiba, em Campinas, Jundiaí. E estou dando aulas agora aqui na escola também, na Morata, toda sexta-feira. Estou aqui, fica na Vila Mariana, na Sena Madureira. É impossível não ver, um baita lugar gigante. E se eu não estiver aqui na sexta, vão ter professores maravilhosos aqui, também com a galera. E é isso, manda uma mensagem pra gente, acho que os links vão estar todos aí. E a gente fala com vocês, a partir de onde você quiser ir, a gente direciona. Tem para todos os níveis de curiosidade, de envolvimento, acho que tem lugares para a gente começar. Convite feito, né? Convite mais.
Isso aí. Em setembro vocês estão aqui palestrando. Obrigado. Obrigado, valeu. Valeu. Valeu, pessoal.